Olá, hoje eu quero falar sobre a alegria, o movimento da nossa vida quando nós estamos em Deus. Agora há pouco eu estava conversando aqui sobre isso, sobre como uma pessoa que não tem Deus, não se conecta com Deus, não tem Deus no entendimento dela, porque todos nós temos, né? Temos acesso a Deus, mas a pessoa não busca, não quer, ignora, enfim. Como a vida dessas pessoas fica parada, sabe? O tempo passa, anos passam e a pessoa pensa da mesma forma, se comporta da mesma forma, tem mais ou menos os mesmos resultados. E como é movimentada a vida de quem se conecta com Deus. Alguns dias atrás eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante que fala assim: quem conversa com Deus ou quem se conecta com Deus sempre tem assunto, no sentido de que Deus vai renovando a nossa mente, vai revelando coisas a nós. Então imagina a renovação da nossa mente. Hoje você pensa de um jeito, reage às coisas de um jeito, tem uma capacidade de enxergar até um determinado limite e daqui a 5 dias você já tem um outro ponto de vista, daqui a 20 dias você já pensa uma coisa que você não pensava, daqui a 2 meses Deus já te revelou e já te conectou com pessoas que você nunca imaginava, já te fez pensar num livro que você nunca pensou em ler. Então o movimento é muito constante. E como as dificuldades da vida tentam nos frear. Às vezes nem acontecem coisas, nossa, aconteceu uma tragédia. São pequenas coisas do dia a dia, sabe? Às vezes você tá bem, tá feliz, aí uma pessoa fala uma coisinha com você de nada. Aí você pensa assim: nossa, já até me desanimei, já até me entristeceu. E a tristeza te freia, te faz recolher, acuar, retroceder. Em contrapartida, o que a palavra diz? Que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de amor, de ousadia e de bom senso. Então, quando você tem amor pela sua rotina, e eu falo isso muito com as minhas alunas, né, do meu método de emagrecimento, que emagrecimento não é luta, você não faz as coisas na força do ódio, você pode ter dar o primeiro passo, né, ter um ímpeto de tomar uma decisão a partir da tristeza, da dor, da raiva, mas o que faz você continuar é o amor. Então Deus às vezes nos permite chegar na dor para que a gente se movimente, mas o que vai fazer com que a gente continue, apesar ou das dificuldades, ou do novo, ou do tempo, é o amor. O bom senso, a nossa capacidade de análise, de ir, de parar, de refletir, de não ser impulsivo, e a ousadia. Olha que interessante, ousadia e bom senso. Nós temos esse espírito de amor, de ousadia e de bom senso. Em algumas traduções fala moderação. Imagina uma pessoa só ousada ou uma pessoa só moderada. A moderada não faz nada, tá sempre com medo, tá sempre dando pequenos passos. A ousada pode dar passos grandes demais, coisas que não deveriam ser feitas. Então, se nós temos as duas coisas, é um equilíbrio maravilhoso e ao mesmo tempo é o amor que está fazendo essa roda girar. Então, quando a gente se depara com alguma pedra no nosso caminho, algo que nos desagrada, algo que a gente não esperava, algo que nos entristece, a palavra de Deus diz aqui em Romanos 31: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa segunda parte, né, muito falada, mas eu gosto até da primeira. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Você recebeu uma notícia que você não queria. O que você vai dizer diante dessas coisas? Uma pessoa que você ora por ela, faz o que você pode por ela, ajuda e a pessoa não muda. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Aqui a Bíblia também diz, em 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. No Senhor, não fora do Senhor. Fora do Senhor ele não garante. Então, o que a gente diz diante das circunstâncias indesejáveis, das dificuldades que a gente já queria que tivesse saído do nosso caminho? Se Deus é por nós, quem será contra nós? No áudio de ontem eu falei sobre nele tudo subsiste, tudo é abaixo dele. Então, o que pode ser maior do que ele? Nada pode ser contra nós que tem um poder maior do que o dele. E aqui em Coríntios, né, quando fala sabendo que no Senhor vosso trabalho não é em vão, tem uma conexão com uma outra palavra também, em João 15, que fala: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu acho muito interessante esse condicionamento de Deus nas palavras, né? Se permanecerdes em mim. Ele não diz, pede o que quiser e vos será feito. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Ontem eu também falei sobre, tá lá em Colossenses, agora eu não me lembro exatamente aonde, fala, buscai as coisas do alto e depois fala,
pensai nas coisas do alto. Então não adianta só você buscar ler a Bíblia, ir à missa, rezar o terço, assistir uma missa na televisão ou uma pregação. Você busca, mas você precisa pensar. E aqui está dizendo que as palavras de Deus precisam permanecer em nós, ou seja, os comandos dele, as ordens dele da Bíblia precisam ser cumpridos. Eu vejo muitas pessoas achando que Deus existe para servir a elas, mas não é isso que a Bíblia diz. Que bom que Deus é um pai amoroso, justo, fiel, cumpre as suas promessas, está conosco o tempo inteiro até o final dos nossos dias. Porém, tem muitas palavras aqui na Bíblia mostrando que todas as nossas vitórias, conquistas são condicionadas. Então, não é simplesmente eu vivo do jeito que eu quiser e Deus vai fazer tudo que eu quero. É se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Então, quando você faz isso, quando você diz para um obstáculo que diremos, pois, à vista dessas coisas, e você diz para o obstáculo, Deus é por nós, quem será contra nós? Tem um livro da Joyce Meyer que ela fala assim, a gente precisa parar de falar sobre as montanhas, no sentido de obstáculo, e começar a falar para as montanhas. Agora nem sei se eu falar a frase certa. Volta. A gente precisa parar de falar sobre, eu errei no início, parar de falar sobre as montanhas e começar a falar para as montanhas. Sobre, ai meu Deus, ó Senhor, ai que dificuldade, ai isso não muda, ai tô sofrendo. E começa a falar para, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque se nós estivermos nele e as palavras dele estiverem em nós, nós vamos pedir o que quiser, nos será feito. A gente não pode duvidar. Você pediu, já tá lá, já tá no céu. O comando já tá no céu. Se a gente vai trazer a realidade do céu para a terra, depende de algumas coisas. E às vezes essas algumas coisas não dependem só da nossa atitude, às vezes depende do tempo certo de Deus. Você já tá com aquilo garantido, você só precisa permanecer até que Deus entenda que é o momento certo de fazer aquilo, de te entregar aquilo dali. Todo o cenário tá pronto para você, sabe? Então, a Bíblia é muito maravilhosa. Só que tem uma outra passagem que fala não desvie para a direita nem para a esquerda. Tem uma passagem que fala orai sem cessar, vigiai e orai para não cair em tentação. E muitas vezes a tentação é desobedecer a Deus, é parar no meio do caminho, é desanimar diante do que está à nossa frente. Uma das grandes coisas que eu vejo é das pessoas falando é muito difícil. Gente, é difícil. Se fosse fácil, ou a gente já estava lá no céu, que eu acredito que lá tudo vai ser como a Bíblia diz, não vai ter dor, não vai ter medo, não vai ter doença, não vai ter problema, tudo mil maravilhas. Ou, se fosse fácil, a gente não precisaria de Deus, a gente faria sozinho. Mas uma coisa que eu vejo muitas pessoas falando, tô sofrendo, tô com esse problema, tô com aquele, preciso de força. O que a Bíblia diz? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, a gente precisa buscar alegria para ganhar a força. Você busca alegria deitado no quarto, escuro, olhando para a parede? Você busca alegria reclamando? Você busca alegria criando problema, brigando com as pessoas, falando palavras agressivas, por mais que esteja doendo? Você busca alegria ruminando o problema dentro da sua mente? Então, arrume uma forma de buscar alegria, porque a força vai vir. Está escrito na Bíblia. É fácil? Não, mas está dizendo ali para fazer. Então, só obedece. Faz a sua parte, que a outra parte vai ser feita. Você não pode pensar que você vai fazer a sua parte e Deus não vai fazer a dele. Então, esse é o recado que eu quero deixar hoje aqui sobre a obediência, sobre não pararmos diante das dificuldades, sobre acreditarmos que se nós estivermos nele, tudo que pedirmos vai acontecer, que no Senhor nosso trabalho não é em vão, que nós precisamos ser firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor, porque ele se alegra com a nossa obediência. E a Bíblia também diz que isso é para o nosso bem. Então, quando a gente obedece as palavras da Bíblia, a gente está se agradando do que o Senhor diz. E também tem uma outra passagem que eu amo que fala: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Então, se você se agrada do que ele diz, não tem para onde correr. Os seus desejos vão estar alinhados com ele, porque você permanece nele, e os desejos do seu coração vão ser atendidos. Então, não tem como não dar certo. Lê a Bíblia, obedece a Bíblia, coloca o que você está sentindo abaixo da palavra dele e vai dar tudo certo, tá bom? É isso, um beijo.